Primeiramente, uma boa tarde. Permitam-me a apresentação, tá? Eu sou o Olucobra de Pagano de Oxalá. Eu estou aqui para responder o tópico chamado Uma Dúvida Surgiu, da comunidade Candomblé de Portas Abertas, né, ministrado por Graziela Boaventura. Bom, sacrifício, primeiro orixá ou ancestral? Eis a dúvida, né? Bom, vamos lá. Dentro do candomblé, tá? Não trabalhamos apenas com as energias da natureza. Trabalhamos também com as energias dos nossos antepassados. Para quem não sabe, Ifá nos ensina que a distinção das energias é muito importante para a compreensão das mesmas, ok? É formidável, tá? Que nós saibamos o que é ancestral, o que é orixá, o que é Odu, entre outras energias. Compreendendo isso, podemos abranger muitos outros assuntos. Caso contrário, todos os fundamentos e dogmas candomblecistas se tornam execráveis quando se trata de espiritualidade, por mais que essa cultura seja pragmática, tá? O nosso Ori é o Deus mais importante que existe. É ele que vai fazer com que exista a fé e o ceticismo. Se Ori acredita, Olorum existe, tá? Se Ori não acredita, Olorum não existe. Isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? É uma passagem do Itã de Alá Fofundá, tá ok? Todos nós sabemos que o esqueleto é a estrutura do corpo humano. Sabemos também que a palavra Egum, tá? A palavra Egum, traduzido do Yorubá arcaico para o português contemporâneo, significa osso, tá bom? Com isso, temos um sentido conotativo e não denotativo de que nossos ancestrais representam a estrutura espiritual, emocional e racional, assim como o esqueleto representa a estrutura do corpo humano, ok? Assim como o Egum representa a estrutura do corpo humano. Os antigos iorubás, tá? Eles cultuavam os ancestrais para obter a estrutura na materialidade, na força do movimento, sentimentos, emoções e pensamentos e reflexões, tá? As matérias que abrangem esses conceitos são, respectivamente, a biologia de uma forma geral, a sociologia, a filosofia e a psicologia. Todas essas ciências aplicadas ao anticeticismo, ou seja, a fé, tá? Sendo o Ori mais importante, Deus que existe, e sendo os ancestrais os pilares, a estrutura de nosso Ori, é aconselhável que se conheça e se cultue primeiro nosso Ori, para depois cultuar os ancestrais e para depois cultuar os orixás. Sem os nossos ancestrais, ou seja, sem o nosso esqueleto espiritual, Ori nenhum se mantém saudável. A questão de sacrifício para ancestrais antes de orixá não é incoerente, ok? Cabe muita disciplina e a singularidade de cada casa de santo, tá? Uns fazem de um jeito, outros fazem de outros jeitos. Porém, o aconselhável por Ifá, tá? Eu disse Ifá, é cultuar primeiro o nosso Ori e os ancestrais para que tenhamos uma estrutura espiritual. Depois, os orixás. No mundo da magia afro, nós temos as seguintes energias. Iwa-Edá, tá? Que é a energia da natureza em si, é a natureza material. Iwa-Edá é o quê? É a cachoeira, é o mar, é o céu, é o raio, é o vento, é a terra, é o rio, ok? Isso tudo é considerado pelos iorubás como deuses, tá? Eles cultuam a natureza como deuses, tá? Como Iwa-Edá, tá bom? Depois temos a energia chamada de Axé-Oluá, tá? Que são os atributos. O que são atributos? São palavras, tá? São coisas que existem, mas ao mesmo tempo são abstratas e que podem ser materializadas através das ações dos seres humanos, ou seja, a justiça, o amor, a compreensão e todos os antônimos, tá bom? E orixá, tá bom? Orixá, quando nós nascemos, nós recebemos influências do Iwa-Edá e do Axé-Oluá, ok? Dependendo da forma que a nossa cabeça vai reagir ao receber essas energias, nomeamos o nosso comportamento com determinado adjetivo, que no caso seria orixá, ok? No caso, tá bom? Eu fui influenciado pela energia do ar, tá bom? Quando eu nasci, eu fui influenciado pela energia do ar, né? No caso, Iwa-Edá, né? Eu fui influenciado pelo atributo criação, tá bom? Que é Axé-Oluá,
E a forma que o meu Ori recebeu, reagiu ao receber essas energias, se nomeou Oxalá. Hoje em dia eu sou um homem de Oxalá, tá bom? Por esse motivo é que Orixá vem em segundo plano depois da soma de Ori mais ancestral, ok? Vocês já conseguiram imaginar se nós recebêssemos essas energias e não tivéssemos estrutura? Já imaginou como é que o nosso Ori seria? Então, primeiro Ori, depois ancestral, depois Orixá, ok? A questão da Umbanda versus Candomblé, tá bom? Eu vi alguns participantes comentando sobre a questão de que grandes cabeças no mundo do Candomblé costumam menoscabar os ancestrais, vulgarmente ditos de catiços. Bom, quem faz isso para mim não é um cabeça, para mim é um sem cultura. Vamos pegar as tribos africanas como exemplo. Elas cultuam seus ancestrais, tá? As tribos africanas sempre cultuaram os ancestrais, mas isso não vai fazer com que essas mesmas tribos deixem de cultuar a natureza e os orixás, tá? A mesma coisa aqui no Brasil. A diferença é que nossos ancestrais são outros, os chamados vulgarmente de catiços e povos de rua, tá? Os quais eu, Brad Pagano de Oxalá, chamo de padrinhos e madrinhas, mantendo a tradição, são os nossos ancestrais europeus e nada mais, tá? Os nossos Exus catiços, tá? São os nossos ancestrais portugueses, que chegaram aqui no Brasil lá por volta de 1500, tá? Os espanhóis, né? Que mesmo preferindo a Argentina, Uruguai e Cuba, eles também habitaram o Brasil, tá? No fim do século XIX. Os franceses que chegaram ali na região fluminense, em torno de 1555. Os holandeses também, tá? Que chegaram aqui nas primeiras décadas do século XVII, habitando no nordeste do Brasil. Temos também os alemães, né? Que se fizeram habitantes do Brasil entre os séculos XIX e XX. Temos os pretos velhos, que são os nossos ancestrais vindos da Nigéria, Benin, tá? Também do povo banto, né, que resume 5 países, ou seja, Angola, Congo, Moçambique, Zaire e Gabão. E por fim temos os nossos aborígenes, que são os nossos índios. Tá? Então, os pretos velhos, os Exus e os caboclos, eles são os nossos ancestrais e nada impede que os candomblecistas cultuem, porque nós não estamos na África, nós estamos no Brasil e devemos cultuar os nossos ancestrais do Brasil, porque somos brasileiros, tá? E digo mais, futuramente podemos considerar até mesmo japoneses, tá? Que chegaram aqui no Brasil há 100 anos. Tá? Exatamente na mesma época que o culto à ancestralidade nasceu no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, né? Nas mãos de Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo Sete Cruzilhadas, que deu origem ao Umbanda, etc. Então, futuramente, nós podemos considerar até mesmo os japoneses como os nossos ancestrais. Tá? Já existe gente aqui no Brasil que tem como ancestral um japonês. Tá? Para falar a verdade, os índios... Tá? Os índios, antes da chegada dos portugueses, já cultuavam os antepassados, mas isso é outro contexto, beleza? Então, não é errado o candomblecista cultuar os catiços, tá bom? Mas também não é 100% politicamente, culturalmente correto um bandista cultuar o orixá. Vale a fé de cada um, tá bom? Um forte axé, um abraço para todos, muito obrigado pelo espaço e quem sabe futuramente eu esteja respondendo mais um tópico.